Essa é a parte aqui, é o que detona aquele 25%. Essa parte aqui... Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai dar uma olhada. Essa semana saiu uma matéria bastante interessante. Ela é aqui, ó, do dia 4 de agosto. Quando foi o dia 4 de agosto? Acho que foi segunda-feira, é isso? E aí eles fizeram essa matéria aqui, questionando se vale a pena investir em dólar ou não. E veja quando faz sentido. Essa matéria aqui explica um pouquinho o porquê aqui no canal a gente está fazendo aquele investimento em IVVB11. E eu espero trazer aqui alguns dados para comprovar empiricamente essa teoria aqui. E talvez mostrar que investir é muito mais fácil do que o que a gente acha e trazer uma rentabilidade muito maior do que deixar o seu dinheiro em reais. A gente vai dar uma olhada aqui, mas antes não se esquece, deixa aí o seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá pro vídeo. Então aqui a reportagem já fala, né, sobre comprar dólar, que não é coisa de quem vai viajar ou estudar fora e que é bom a gente começar a rever essa ideia. Eles apontam aqui que 20% do nosso consumo é em dólar. Eu acho que isso aqui é bem simpático, porque se você está assistindo esse vídeo, todos os equipamentos necessários para você assistir esse vídeo, inclusive o YouTube, são dolarizados. O equipamento eletrônico que você está assistindo, tanto faz se é um celular, se é um computador ou uma televisão, são dolarizados. Os produtos de higiene pessoal que estão lá no seu banheiro, salvo raríssimas exceções, todas as marcas lá no seu banheiro são em dólar, são marcas americanas. O tênis que você está vestindo, a roupa que você está vestindo, os produtos têxteis, eles são dolarizados. O arroz, o feijão, a carne, o café, o óleo, todos eles são dolarizados. Então, eu acho bem simpático esse negócio de 20% aqui, mas vamos aceitar isso como uma quase verdade. E aí eles falam que por conta desses 20% aqui, seria bom ter uma parte da carteira dolarizada. Isso seria considerado estratégia. Aqui a Paula fala o seguinte, ó, que o dólar é a moeda global de referência. O que significa essa referência? Que todos os produtos ao redor do mundo, eles são convertidos primeiramente em dólar. Quando você quer comparar, por exemplo, um custo de vida de um país para o outro, essa comparação é feita em dólar. Tudo bem que quando a gente vai fazer isso, a gente como brasileiro, a gente converte aquele valor daquela moeda específica direto para o real. Mas porque a gente está fazendo uma via de mão única. A gente está convertendo o valor de uma moeda específica para uma outra moeda específica. Agora, quando você vai comparar o mundo inteiro, então você pega lá Turquia, Nova Zelândia, Grécia, sei lá, todos os países do mundo, como você vai fazer essa relação de uma moeda com a outra? Precisa ter uma moeda base. Essa moeda hoje é o dólar. Poderia ser qualquer moeda, poderia ser petecas. Vamos converter todas as moedas em peteca ou em travesseiros, vamos converter em travesseiro, e aí a gente vai comparar quantos travesseiros eu preciso para morar em tal país. Sabe assim? Pode ser qualquer coisa, mas por convenção é o dólar. É uma moeda ruim, mas de todas as moedas ruins é a melhor. Então, não vou entrar no mérito aqui de moedas conversíveis, moedas com economias que conseguem bancar a moeda, nem vou entrar nesse mérito. De todas as moedas conversíveis e livres, todas elas são ruins e péssimas, o dólar é o que sobrou de melhor, mesmo sendo ruim. Então, como a gente viu ali no parágrafo de cima, o dólar é a moeda de conta, onde todas as outras moedas se convertem. E além daquilo, a gente precisa pensar nisso aqui, ó, as marcas que a gente consome, que foi o que eu estava falando também. Provavelmente aquilo que a gente consome vem de alguma commodity. E todas as commodities do mundo são dolarizadas. Aqui eles vão falar sobre viagem, não é muito nosso foco, então vou pular isso aqui. Então aqui, como investir em dólar? Aqui eles falam que comprar uma moeda em espécie pode ser interessante para quem vai viajar, e aqui eles falam que é ineficiente no longo prazo. Concordo um pouquinho, mas não é totalmente ineficiente. Vou provar o que eu estou falando. Aqui é o gráfico do Ibovespa, a gente vai colocar aqui, ó, USD, BRL, vamos colocar aqui um longo prazo, vamos colocar 10 anos, então tá aqui, ó, fevereiro de 2015, janeiro, fevereiro, aqui embaixo. Então, nos últimos 10 anos, o dólar saiu aqui de 2,58 e foi para 5,48, 5,50 aqui. Essa é a conta
conta que todo mundo faz. A reportagem está falando que o dólar é ineficiente no longo prazo. Essa é a conta que todo mundo faz. Vamos ver ao contrário? Vamos ver como se comporta o real diante do dólar? Então a gente vai ver agora BRL/USD, real brasileiro dividido pelo dólar. Olha isso. Olha como o real se desvalorizou no longo prazo diante do dólar. Então você percebe que ele cai, depois ele fica se coçando aqui, de repente ele cai de novo, aí ele fica se coçando aqui, logo ele cai de novo. Isso é uma regra, tá? Ele cai de uma vez. É o famoso sobe de escada e desce de elevador. Então vai subindo de escadinha, pique, de repente, tchum. Então ele é ineficiente no longo prazo? Não. Ele pode ser mais eficiente, aí eu concordo. Com ETFs e BDRs, fundos cambiais, também parece ser interessante, contas internacionais, esse é o melhor de todos. A explicação deles para esse ineficiente e eu concordo com eles, tá? É que quando você compra o dinheiro em espécie, né, no caso de casa de câmbio, por mais que a gente viu que no longo prazo ter dólar é mais eficiente do que real, mas ele é menos eficiente se você manter ele em moeda física do que investir em alguma coisa em dólar. Então aqui a Paula fala que se você quiser só investimento, às vezes só com ETF ou BDR você já está posicionado e tendo exposição ao dólar. E aí o Rock complementa falando que se você quiser ter acesso direto, você precisa obrigatoriamente ter uma conta de investimento no exterior, que também é bem simples. Você consegue fazer isso em português mesmo. Tem bastante banco aqui no Brasil que faz essa conversão de real para dólar e de dólar para real de maneira bem simples. E quais são os riscos? Eles falam sobre volatilidade de câmbio. Isso aqui eu prefiro, não vejo isso como um risco. Risco de liquidez, dependendo de onde a gente está investindo. Por exemplo, se a gente estiver investindo aqui no Brasil em reais, dependendo do que você estiver negociando, você corre o risco de não ter liquidez suficiente para alguém comprar os seus ativos. Então aqui eles voltam a afirmar, né, que o principal risco é o risco de volatilidade e que o dólar pode cair e desvalorizar frente ao real. Só que ninguém fala que o dólar pode subir e se valorizar frente ao real. O que vocês acham que é mais fácil? No longo prazo. No curto prazo, não. Em questão de um ano, isso aí não me preocupa. Mas o que será que é mais fácil acontecer? O dólar se desvalorizar ou o dólar se valorizar? Só para a gente ter uma ideia, o real passou por um forte momento de fortalecimento ali por 2015, 16, que o governo teve que bloquear um pouco o fortalecimento do real. Então, financeiramente falando, é até um pouco mais complexo isso, é um pouco mais técnico, mas o real não pode se fortalecer. Se o real se fortalece, os nossos produtos ficam mais caros e a gente para de exportar. Então, no curto prazo, o dólar pode ainda se desvalorizar frente ao real. Mas no longo prazo, isso aqui já está contratado. O real obrigatoriamente precisa se desvalorizar. E aí aqui eles falam, né? Se você estiver exposto a essa desvalorização, você terá um prejuízo financeiro. Esse prejuízo financeiro é só se você desfizer a sua operação no prejuízo. Por isso que investimento é mais para longo prazo. Esse Rock aqui foi um pouco mais sincero. Ele falou assim, a gente pensa que o dólar chacoalha, que ele que sobe, ele que desce. Só que o dólar sempre valeu dólar. E ele existe há mais de 230 anos, enquanto o real está aí com 31 anos de existência. O dólar tem só 200 anos a mais do que o real, só isso. Só para a gente ter uma noção de quanto é o real que chacoalha, essa linha vermelha aqui é o real frente ao dólar e essa linha roxa aqui é o Guarani do Paraguai frente ao dólar. Então aqui a gente percebe que as duas moedas estão perdendo valor frente ao dólar, certo? Só que dá uma olhada na rabisqueira que é o real e olha na linha mais reta, mais suave que é o Guarani do Paraguai. Mas dá para perceber claramente aqui que o que chacoalha mais, que vai para cima e para baixo, a moeda mais volátil, não é o dólar, é o real. Se você for comparar com uma outra moeda um pouco mais estável, você percebe que tem lá seus picos, mas é muito diferente do real. Então a gente viu essa reportagem, achou interessante, e aí vem alguém aqui e fala assim, quanto alocar? Eles falam que não existe uma regra fixa, mas segundo a teoria de Markowitz, o ideal seria cerca de 25% da carteira fora do Brasil. Essa parte aqui, se não fosse por conta da teoria do Markowitz, eu engoliria mais fácil, mas a teoria do nosso querido aqui de Chicago não fala isso aqui, e a gente já vai olhar já.
olhar. Então tá aqui, ó, reportagem da Suno, teoria de Markowitz, como calcular a relação risco-retorno. A gente vai olhar aqui. Então é uma teoria que fala que a gente tem que levar em consideração a correlação de risco-retorno. Em algum lugar por aqui vai estar escrito que precisa ter correlação negativa. Correlação negativa seria alguma coisa como enquanto um produto está subindo, o outro está ou parado ou caindo e vice-versa. Então essa seria a correlação negativa. O dólar e a Bolsa Brasileira têm essa correlação. Então tá aqui, ó. A linha vermelha é a Bolsa Brasileira e o dólar é a linha azul. Então a gente percebe que existe um índice de correlação negativa. Enquanto a linha vermelha está subindo, a linha azul está caindo. Esse é o tipo de correlação negativa que eles falam. Quando a linha azul está subindo, a linha vermelha está caindo. Isso vai acontecer na maioria das vezes, nem sempre isso é verdade. A gente pode ver aqui, por exemplo, ó, a partir daqui, a linha vermelha está subindo no longo prazo e a linha azul também está subindo. Mas no curto prazo, se a gente for pegar aqui, ó, o pico da linha vermelha, que é a Bolsa Brasileira, você vai ver que aqui embaixo também houve um pico para baixo aqui, né? Aqui é a mesma coisa, a Bolsa Brasileira caindo e o dólar disparando, quase se encontraram aqui. Então, existe essa correlação negativa entre a Bolsa Brasileira e o dólar. E é isso que essa teoria do Sr. Markowitz fala. Mas principalmente análise de risco. E a gente já vai chegar lá. Então aqui, ó, quais são os princípios da teoria do Markowitz? Diversificação para diminuir o risco da carteira. A volatilidade do mercado pode ser grande num período de tempo, num curto período de tempo. Foi o que a gente viu ali a relação entre o dólar e a Bolsa Brasileira. E a busca por uma boa relação de risco-retorno. Então, além daquele tripé que a gente acabou de ver ali, da diversificação e tudo mais, ele tem uma outra parte aqui que chama de fronteira eficiente, que essa parte aqui, o melhor é você chegar nas melhores combinações possíveis. Então vamos lá. Essa é a parte aqui, é o que detona aquele 25% de investimento em dólar que estava falando lá na reportagem. Então vamos lá. Ó. Se você tem dois ativos que têm o mesmo grau de risco e uma taxa de retorno muito discrepante, logo, qual que vale mais a pena? O que tem o maior rendimento, porque os dois têm o mesmo grau de risco, só que taxa de retorno diferente. Então, logo, qual vale mais a pena? Se o grau de risco é o mesmo, eu quero aquele que me garante o maior retorno, certo ou não? E aqui ele fala que o mesmo vale para aqueles que têm a mesma taxa de retorno, porém riscos distintos. Então, você tem dois investimentos que têm o mesmo retorno. Um é mais arriscado e um é menos arriscado. Qual que você escolhe? O retorno é o mesmo. Por que eu vou pegar um que seja bastante arriscado? Eu vou pegar um que tenha a menor probabilidade de perca, ou seja, o menos arriscado. E aqui ele já explica melhor isso. Ele dá dois exemplos bastante interessantes. Vamos lá. Você tem Tesouro Selic e poupança. Qual dos dois é mais arriscado? A caderneta de poupança é mais arriscado do que o tesouro. Muita gente acha que a caderneta de poupança é o investimento mais seguro que tem, né? Na verdade é o tesouro. Então a própria reportagem já fala que o tesouro tem um grau de risco menor. E além disso, ele tem um rendimento maior. E aí, utilizando o conceito da fronteira eficiente, que você preferiria investir? Com certeza no Tesouro Selic no lugar da poupança. Por quê? Porque ele tem um risco menor e rende mais. Por que eu vou colocar dinheiro na poupança? Não faz o menor sentido. E aí, agora, a gente vai lá para a reportagem e vê que aqueles 25% que eles falaram não faz o menor sentido. Esses 25% aqui, ó. Então, o que a teoria fala? Que se você tem dois investimentos parecidos, você tem que ver qual deles tem o menor risco ou o maior retorno. Era isso que a teoria estava falando? Então, se eu tenho o mesmo grau de risco, tenho que pegar a taxa de retorno maior, tem maior rendimento. Ou, se os dois têm o mesmo retorno, eu vou pegar aquele com menor risco, certo? Vamos lá. Aí ele dá depois o exemplo aqui do Tesouro Selic com a poupança. O tesouro tem menos risco e rende mais. Vamos lá. Então, aqui a gente tem o Ibovespa, que é a Bolsa de Valores no Brasil, em reais. Então, para a gente poder comparar banana com banana, a gente vai pegar a Bolsa dos Estados Unidos também em reais. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos comparar nos últimos 5 anos. Eu tenho a Bolsa
americana na linha vermelha, eu tenho a bolsa brasileira na linha azul. Qual é mais segura? Vamos lá. A bolsa americana tem mais de 5.000 empresas. A bolsa brasileira tem em torno de 400, pouco menos de 400. Então a bolsa dos Estados Unidos é um pouco mais segura. As empresas, no seu dia a dia, você usa mais empresas americanas ou você usa mais empresas brasileiras? Principalmente aquelas empresas, aquelas marcas que têm valor agregado, né? Como computador, sistemas operacionais, software, na parte de supermercado, por exemplo, higiene pessoal, refrigerante, essas coisas. Então existe uma gama muito grande de produtos com maior valor agregado nos Estados Unidos. Logo, a bolsa que é composta por essas empresas é muito mais seguro lá. E o retorno? O que a gente acha do retorno aqui? Em reais. Em 5 anos, tá aqui, ó, 5 anos, o IVVB11 se valorizou 97%, enquanto a bolsa brasileira 30%. Ah, mas 5 anos é um prazo muito curto. Tá bom. Então vamos pegar agora 10 anos então. Vamos pegar lá desde 2015, janeiro de 2015. Tá vendo aqui embaixo? Bem aqui, ó, janeiro de 2015. Tá aqui. Esse é o retorno. Enquanto a bolsa brasileira em 10 anos subiu 173%, a bolsa americana subiu praticamente 600%. O que você escolheria? Menos risco e maior retorno ou um risco mais elevado, um retorno muito aquém? Não concorda com isso? Não tem problema, a gente pode inverter. Ao invés da gente comparar em reais, a gente pode comparar em dólar então. Vamos lá, vamos colocar aqui o SPX, que é o índice da bolsa nos Estados Unidos, 5 anos, SPX. Vamos comparar então com a bolsa brasileira em dólar, tá aqui, ó. Brasil ETF em dólar. Tá aqui, ó. Nos últimos 5 anos, em dólar, a bolsa americana valorizou 88% e a bolsa brasileira menos 13%. Significa que se aqui, em agosto de 2020, você tivesse comprado dólar e guardado na gaveta, hoje você teria mais dinheiro. Ainda não foi suficiente? Ah, mas 5 anos é pouco tempo? Não tem problema, vamos fazer de novo. 2015, fevereiro de 2015, lá embaixo, ó. Janeiro de 2015. Se lá em 2015 a gente tivesse comprado dólar e colocado na gaveta, hoje a gente teria mais dinheiro do que quem está investindo na bolsa aqui no Brasil. Então, 200% em 10 anos em dólar ou menos 23% em dólar. E aí? Então assim, pessoal, por isso que eu não concordo com isso aqui, não por conta dos 25%, mas porque eles usaram a teoria do nosso amigo Markowitz aqui. E a teoria dele fala que se você tem dois investimentos, um é mais lucrativo do que o outro, você vai colocar no outro. Você vai colocar naquele mais lucrativo. Ou, se você tem dois investimentos que o lucro é o mesmo, só que um tem mais risco do que o outro, você vai colocar no menos arriscado. E é por isso que aqui no canal a gente vai colocar o dinheiro simplesmente na Bolsa dos Estados Unidos, tá? Porque ela é mais segura, ela rende mais e eu posso fazer isso em reais mesmo sem precisar converter em dólar. Por isso que a gente está fazendo isso aqui, tá bom? E a gente vai ver lá em 2030 o que vai acontecer. E aí aqui é o seguinte, né? Vale a pena agora? Então vamos lá. A economia brasileira, ela é cercada de incertezas, tanto fiscais quanto políticas e econômicas também, tá? É claro que cada caso é um caso. Você tem que ver os seus objetivos pessoais, o risco. No curto prazo pode acontecer do real se fortalecer frente ao dólar, então você visualmente falando pode ficar negativo e também depende um pouco do horizonte de investimento. Mas, independente do cenário, a alocação no exterior ela tem que ser estrutural. E aqui no Brasil a gente tem um balanço de risco muito delicado. A incerteza dentro do Brasil é complicada. Então a gente conseguir diversificar os investimentos de forma descorrelacionada seria mais interessante. Lembrando que nada disso é uma recomendação de investimento. Eu só quis trazer aqui a diferença do modelo de Markowitz nessa parte da fronteira eficiente. Por isso que não faz o menor sentido essa parte dos 25% aqui, utilizando o nome do nosso amigo, mas pode ser uma estratégia. A gente colocar 25% da carteira atrelado ao dólar. No meu caso, eu gosto de praticamente 100%, já que a teoria dele diz que são dois investimentos parecidos, um com menor risco e que rende mais. Então, não faz o menor sentido para mim ter dinheiro no Brasil. Mas esse sou eu. Me conta aqui nos comentários o que você acha, o que você acredita. E antes de a gente ir embora, não esquece, deixa aí o seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo.